Boa noite, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor para você, para a sua família, para a sua casa. No nome de Jesus, aqui estamos, mais uma quinta-feira com vocês aqui na nossa live Pastos Verdejantes, trazendo o alimento dos céus, o alimento do Pai para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida, para a sua casa. A paz, pastora Vanessa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo aí na tua casa, o Pai juntinho de ti aí. Quero mandar também um abraço para o meu primo Beto, que está aí, ó, deve estar lá no Tarifa, no ônibus, né? Voltando do trabalho. Deus abençoe a sua casa, a sua família, Beto. É um prazer ter você aqui conosco. Pastor Júnior, a paz do Senhor. Deus te abençoe nesse dia tão poderoso que o Senhor tem nos dado. É um tempo maravilhoso. Esse Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele, glória na Igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações e para todo sempre. A paz, pastor Elaine. Então, é esse Deus Todo-Poderoso que em Cristo Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de tudo, de todos, nós como igreja, como corpo de Cristo. Ele, Jesus, morreu na cruz do Calvário, derramou o precioso sangue para que nós fôssemos resgatados, fôssemos comprados, e agora nós somos dele, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer aquilo que ele quer, e ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, esse Deus Todo-Poderoso, que reina, que está no controle de todas as coisas, que domina sobre tudo e todos. E aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei enaltecido em toda a terra. O Senhor está no controle, queridos, tá? O Senhor está no comando de todas as coisas. E nós precisamos apenas nos submetermos à vontade dEle, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E você só precisa se render diante do Senhor e se entregar a Ele, para que Ele venha operar em você, tanto o querer quanto o efetuar, segundo o poder que em nós opera. A esse Deus majestoso, poderoso, é que nós queremos apresentar para você nessa noite. É esse Deus todo-poderoso, é esse Deus misericordioso, amoroso, que entra hoje na sua casa, que entra na sua vida para fazer diferença, para mudar. A paz, pastora Dalila, Deus te abençoe. Esse Deus Todo-Poderoso é que entra na sua casa, na sua família, para fazer a diferença. É Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que te sara, é Ele que te levanta, é Ele que te anima, é Ele que te liberta do pecado, é Ele que transforma a sua família, a sua casa, o seu casamento, é Ele que abre portas onde ninguém imaginava que tivesse porta aberta. É Ele que abre a porta de emprego, a porta de trabalho. É esse Deus. A paz, pastor Joel, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, é esse Deus que nós queremos que entre na sua casa, esse Deus que você receba aí, que Ele enviou o seu Filho amado, por amor, para que eu e você pudéssemos ser resgatados do pecado, e venhamos a viver uma nova vida, uma vida transformada
pelo poder de Deus. Então, eu quero orar com você, eu quero que você ore comigo nessa noite, no nome precioso de Jesus. Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, nessa noite, nós invocamos o Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. O Senhor está no comando de todas as coisas. Nada acontece sem que o Senhor permita. E por isso, Senhor, nós estamos confiados, porque em Cristo Jesus nós também estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todos e de todos. O Senhor é que opera o poder, essa graça poderosa, essa graça majestosa que nos alcançou, que nos libertou. Esse poder, essa graça maravilhosa, a graça de Jesus, essa graça que te alcança aí na sua casa, essa graça que te alcança, essa graça que te renova, essa graça que te levanta, que te leva a estar assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que essa graça do Senhor venha tomar a cada vida, a cada família nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém, queridos? Então, eu gostaria de trazer para vocês uma palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse e que fala sobre, o retorno ao primeiro amor. Fala sobre o primeiro amor. Na realidade, o amor é algo que ele deve nortear, né? Ele deve nortear todos os nossos relacionamentos. O amor, ele é o termômetro para os nossos relacionamentos. E quando se fala, no primeiro amor, nas primeiras obras, aquele coração totalmente apaixonado e entregue ao Senhor Jesus, que muitos já perderam esse primeiro amor. E o Senhor nessa noite, Ele pede de você, que você volte, que você retorne a esse primeiro amor, que você retorne às primeiras obras, sabe? O Senhor, Ele conhece a tua obra, Ele conhece a sua vida, e o Senhor pede de você nessa noite que você retorne ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. E não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, queridos? Então, quando nós falamos sobre esse primeiro amor que o Senhor está cobrando aqui, do anjo da igreja, do pastor da igreja de Éfeso, tá? Quando nós falamos disso, desse primeiro amor, que o amor, ele é o termômetro para os nossos relacionamentos. E aí, o Senhor aqui, ele traz para essa igreja, a necessidade de que essa igreja precise retornar ao primeiro amor, às primeiras obras na sua vida. Então, muitas vezes, nós, como cristãos, a nossa caminhada, o nosso começo é um começo muito intenso, é um começo muito avivado, debaixo do poder de Deus, em que o Senhor tem operado milagres, operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas
na nossa vida. Isso é notório na vida de muitas pessoas, essa ação de Deus, essa manifestação de Deus no nosso passado. Mas quando nós olhamos muitas vezes para o nosso presente, para o presente da igreja, nós não vemos isso. As pessoas começam a contar que quando Deus falou, quando Deus operou, quando Deus curou, quando Deus manifestou lá no passado, quando o Senhor fez lá no passado. Muitos cristãos estão vivendo ainda lá do passado. Muitos estão vivendo da fama do passado, que o Senhor operou, que o Senhor agiu. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor, Ele quer fazer hoje na minha vida, Ele quer fazer hoje na tua vida, Ele quer fazer agora, Ele opera hoje. Então, se você realmente tem sido aquele cristão que tem vivido do passado, das obras do passado que o Senhor fez, essa palavra é para você nessa noite. Eu quero que você receba essa palavra da parte do Senhor. Eu quero que você receba sim essa palavra, porque nós precisamos crer. Muitas vezes tem gente que não tem dificuldade de crer naquilo que o Senhor fez no passado, não é isso? Não tem dificuldade de crer naquilo que o Senhor vai fazer na frente, ou seja, a vinda do Senhor, que a vinda do Senhor está próxima, mas quando chega no hoje, no agora, ele tem dificuldade, sabe? Ele tem dificuldade de crer no Senhor Jesus hoje, no Senhor Jesus que está presente, que opera milagres, que opera sinais, que opera maravilhas nos dias de hoje. E Ele, nesse novo tempo de Deus, Ele veio para fazer essa novidade de vida, trazer essa novidade de vida em nossos corações, na vida da igreja, na vida do seu povo. Então, nós vemos muitas vezes as pessoas, muitos líderes, pastores, buscando aí as informações de sociólogos cristãos, gente, sociólogos cristãos, para discutir os problemas da igreja, a dificuldade da igreja. Gente, a igreja não precisa de sociólogo cristão, antropólogo cristão. A igreja precisa de profetas, Os profetas do Senhor tem levantado os profetas, e são os profetas do Senhor que traz a palavra do Senhor, que traz o assim diz o Senhor, para corrigir. E a palavra do Senhor para nós, para a igreja, para mim, para você, é o que? Arrependimento, é nos convertermos totalmente com os nossos corações e nos voltarmos para as primeiras obras, para o primeiro amor, para a primeira obra que o Senhor ele fez para nós. Então, muitos líderes eles começam a culpar a igreja, mas quando a gente olha para essa palavra ela é direcionada em primeiro lugar ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, o Senhor chamando a atenção do pastor da igreja, porque o pastor da igreja ele precisa queimar, ele precisa arder, ele precisa estar inflamado, voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas, sabe? E amar e passar essa unção de amor, de fervor para a igreja, para o corpo. Então, você precisa entender isso. Então, a palavra é uma palavra para que a gente retorne ao primeiro amor, às primeiras obras. Amém? Então, o Senhor direciona essa palavra ao anjo da igreja que está em Éfeso. E quando nós pensamos na igreja de Éfeso, nós vemos na palavra, lá no livro de Atos, a partir dos capítulos 18 e 19 e 20 de Atos, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, que foi quem fundou e consolidou essa igreja. A igreja ali de Éfeso, ela foi fundada debaixo do poder de Deus, debaixo de sinais, milagres, debaixo de um grande avivamento, de uma grande ação do poder de Deus sobre a vida da igreja ali, de tal maneira que Paulo, os lenços, os aventais, a sombra de Paulo curava, os lenços eram levados para as casas, e diz a palavra que as enfermidades fugiam das pessoas, e diz que através ali daquela obra do apóstolo Paulo, através daquele avivamento, derramamento do poder de Deus, o que aconteceu? O evangelho do Senhor se tornou conhecido
Não é isso? Se tornou conhecido em toda a Ásia. Então o Senhor diz, né? Vejam, estou fazendo o quê? Uma coisa nova, entendeu? O Senhor está fazendo uma coisa nova e nós precisamos estar aberto a viver debaixo dessa novidade de vida, debaixo do renovo do Senhor. Muitos pedimos um renovo do Senhor, mas quando o Senhor vem trazer, né, a novidade de vida, muitas vezes nós não recebemos esse novo de Deus, essa coisa nova que o Pai, Ele quer trazer para a nossa vida. Então, quando nós vemos essa igreja que estava ali debaixo do poder de Deus, ela experimentou, né, esse grande avivamento. Era uma igreja que o apóstolo Paulo, né, trouxe a carta dos Efésios, uma carta poderosíssima, amém? E essa igreja poderia, né, considerada como a igreja guardiã, entendeu? Daquela carta, daquela epístola que o apóstolo Paulo, que tem verdades poderosas, revelações poderosas, né? E a igreja, e mensagem para que a igreja viesse a estar o quê? Assentada nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, da onde ela receberia a graça de Deus, o poder de Deus, a capacitação que vem do Pai, sabe? Essa epístola que fala de entendimento, de revelação, sabe? De posição, de postura da igreja. E a igreja, né, havia ali em Éfeso, passado mais ou menos aí uns 30 anos, já havia decaído dessa posição, desse amor, desse fervor, dessa postura que ela deveria tomar como igreja, colocando em prática essa epístola, colocando em prática essas cartas aos Efésios. Então, é a igreja que está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, debaixo do poder da graça de Deus, gente. Sabe, você sabe o que é isso, né? Está assentado, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e nós ressuscitamos juntamente com Ele, e estamos o quê? Assentado com Ele, acima de todos os principados, potestade, como igreja, e esse poder que o Senhor nos deu através do Espírito Santo para que a gente como igreja venha avançar. E a igreja de Éfeso perdeu isso, porque perdeu o primeiro amor, sabe, de andar debaixo do poder, de entender a sua postura, a sua posição em Cristo Jesus. Então, essa capacitação que vem da parte do Pai, através dessa graça de Deus, que nos fortalece, que nos capacita. A graça de Deus, ela nos capacita a gente a vencer o pecado, e não, né, justificar o pecado, né, que você fica argumentando, mas a graça de Deus, ela nos liberta do pecado, ela nos liberta do poder do pecado. Então, essa graça de Deus, esse poder de Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte ali, Ele conhece, o Senhor conhece as nossas obras, gente. Então, imagina esse pastor nos dias de hoje, né? Ele seria ovacionado, porque era uma igreja que estava fazendo tudo direitinho, as obras estavam totalmente, né, direito, tudo aquilo, né, conforme os nossos critérios, gente. Mas, quando a gente vai olhar para os critérios do Pai, não é isso? A porta é estreita, gente. O caminho é estreito, sabe? Então, diz a palavra, né? Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não o são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que coisa tremenda na vida dessa igreja, na vida desse pastor, né? Ele já, se fosse nos dias de hoje, ele seria ovacionado. Estaria dando entrevista, falando do seu trabalho no Senhor, nas televisões, estaria nas mídias sociais com um monte de seguidores, entendeu? Seguindo ele, as suas pregações, porque é um trabalho realmente admirável. Mas o que acontece? Aí o Senhor diz, porém, contudo, todavia, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, sabe? As tuas primeiras obras.
Sabe? Aí quando lembramos da igreja de Éfeso, uma igreja que foi fundada debaixo do poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, pessoas sendo curadas, libertas. Você olha no capítulo 19, você vê o avivamento tremendo, que o nome do Senhor Jesus foi exaltado ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, pela vida do apóstolo Paulo. E aí o Senhor fala para aquele líder, para aquele pastor, para aquele homem de Deus, para aquela igreja, sabe? Eu tenho contra ti que você deixaste o teu primeiro amor. E aí diz a palavra, arrepende-te. Arrepende-te e volta. Volta para o primeiro amor, sabe? Porque, gente, o caminho, ele é estreito, gente. Não adianta, a gente pode achar que a gente está na crista da onda, a gente está fazendo as coisas certas, mas quando vem essa palavra profética, quando nós temos um encontro com o profético de Deus, quando o Senhor nos revela, quando o Senhor mostra o nosso coração, quando o Senhor mostra verdadeiramente o nosso estado, sabe? Aí a gente entende que o caminho ele é estreito, porque o Senhor vai mostrar, olha, tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor, você perdeu a paixão, você faz realmente, mas você perdeu o seu primeiro amor, e a minha palavra para você nessa noite é arrepende-te. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte realmente, sabe, a voltar a andar na minha presença, a andar debaixo da minha direção, debaixo da minha palavra, sabe, a andar confiando que eu sou o Senhor, que falo contigo, que te sustento, que te renovo, sabe? Então, quando nós entendemos isso, sabe? Porque diz o seguinte, diz que a igreja, o pastor da igreja ali, ele estava o quê? Nas mãos do Senhor. E o Senhor é aquele que passeia no meio dos castiçais. O Senhor é aquele que passeia no meio da igreja e sonda os corações, gente, não é isso? Sonda os corações e a minha vinda está próxima, entendeu? A vinda do Senhor está próxima. Então o Senhor é aquele que passeia, que anda, que tem o controle, que tem o comando, gente, da nossa vida. E Ele nos conhece, e Ele sonda o nosso coração. E Ele vem para trazer cura. Então, a prática que o Senhor diz nessa noite, né? Arrepende-te, volte às primeiras obras. Sabe? Quando você orava mais, quando você jejuava mais, quando você buscava mais, quando você ouvia mais o Senhor, ouvia mais a voz do Senhor, não confiava na tua sabedoria, no teu entendimento, mas quando você dependia do Senhor, então a palavra do Senhor para você nessa noite, sabe, é voltar ao primeiro amor, né? É voltar a esse entendimento que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder de Deus, e é Ele que está no comando, que está no controle de todas as coisas, sabe? E aí, o que acontece, né? Quando também falamos esse voltar ao seu primeiro amor, a gente fala também do seu primeiro amor, imagine, na questão das suas o quê? Ofertas, nos dízimos e primícias, fazendo o ofertório certo, gente. Sabe, às vezes a gente começa a fazer as coisas, a ofertar, a entregar por obrigação. E o Senhor quer que você tenha esse coração aberto em fazer o ofertório certo, sabe? No primeiro amor, nas primeiras práticas, quando você ofertava, entregava, sabe? De coração aberto. E agora muitas vezes você faz as coisas forçado por obrigação. E o Senhor não quer isso, o Senhor quer que você também volte ao primeiro amor e volte ao fazer o ofertório certo, nos seus dízimos, primícias e oferta. Então, abra o seu coração nessa noite, receba a palavra do Senhor, porque o Senhor sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas obras, gente. O Senhor é aquele que passeia na igreja. E quando nós falamos passeia na igreja, digo igreja o quê? Casa, gente. Entendeu? Porque se a gente for olhar igreja, alvenaria, o que acontece? Você vai ver que está lá o edifício. Nos dias de culto, o Senhor está passeando lá quando está vazio? Não, o Senhor está passeando aonde? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. O Senhor está com você. E o Senhor está vendo as suas obras. E o Senhor diz nessa noite para nós que venhamos a voltarmos ao primeiro amor, às primeiras obras.
no nome precioso de Jesus. Abra o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, e você retorne a esse primeiro amor, a essas primeiras obras, no nome de Jesus. A igreja do Senhor, ela precisa experimentar esse primeiro amor e avivamento, é esse derramamento da presença do Pai sobre a nossa vida e voltando cada um ao primeiro amor, às primeiras práticas, amando o Senhor, fazendo a obra debaixo da graça do Senhor, no nome precioso de Jesus. Então, receba essa palavra nessa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, abra o seu coração, e queremos também, já encerrando aqui, nós vamos orar, e eu quero convidar você para no domingo, às 19 horas, estar juntamente conosco aqui, com a Igreja da Live, a pastora Dalila, pastor Joel, todos os irmãos da Igreja da Live, às 19 horas, na página da Igreja da Live, esteja aqui conosco, cultuando o Senhor, sabe? Abrindo o coração, com aquele amor, aquele coração, sabe? Apaixonado pelo Senhor, aquele coração inteiramente entregue ao Senhor. Vamos orar então? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Que nessa noite o teu amor venha nos constranger. Que o teu amor venha tomar o nosso coração. E que o teu amor venha gerar em nós arrependimento, Pai. Para que venhamos a voltarmos às primeiras obras, ó Pai. Nessa noite que o Senhor venha estar tomando cada coração nessa noite aqui, Senhor. Fazendo com que vidas que estão aprisionadas, acorrentadas, sejam libertas, em nome do Senhor Jesus. Vidas que estão presas pelos laços do diabo, sejam desfeitas agora, sejam livres, em nome do Senhor Jesus. E que vidas venham ser avivadas e venham retornar ao primeiro amor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha derramar desse amor do Senhor em cada coração, em cada vida, em cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até a próxima quinta-feira, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.